Hi. Hi. Who's my precious Jenny? Hello. My name is Bunny. Say squirrels? Existem várias aves pelo mundo capazes de imitar a voz humana. E algumas imitações são realmente impressionantes. Quem são essas aves e por qual razão elas imitam a voz humana? Você vai descobrir agora mesmo, aqui no Planeta Aves. Esse é o extraordinário macho de Bowerbird tentando conquistar uma fêmea. Ele imita sons da floresta e até pessoas conversando. Esse passarinho é apenas uma das muitas espécies da família Ptilonorhynchidae encontradas nas florestas da Austrália e Nova Guiné, de rituais reprodutivos bem complexos. Se a imitação desse pássaro já te impressionou, então dá uma olhadinha nesse aqui. Central Park, New York City. Central Park. Central Park, New York City. Por mais estranho que seja, esse vídeo não é uma montagem, gente. Esse passarinho aí é um estorninho malhado, que é típico da Europa e da Ásia. Who's my precious Jenny? Who's my precious? Olha, realmente ele imita a voz humana muito bem, tem até um timbre que lembra muito a voz de uma pessoa. Geralmente suas imitações são feitas em um volume mais baixo e tal, repetindo poucas palavras, mas ainda assim chama muita atenção. Who's my precious Jenny? Who's my sweet Jenny angel? Who's my precious? Central Park. Central Park, New York City. A verdade é que esse pássaro consegue imitar quase tudo que escuta. Sons de outros passarinhos, voz humana e até sons de maquinários. Os corvos todo mundo conhece, né? Existem várias espécies pelo mundo, mas dá uma olhadinha nesses aqui. Hi. 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 Hello. Hello. Hangman's coming. Hangman's coming. Eu sei que corvos conseguem imitar a voz humana, mas ver um vídeo de um falando hi, hello, outras palavras assim nessa voz meio grave, realmente impressiona ou até assusta. Hi. Hello. Hello. Olha, os corvos são aves fantásticas. Esse grandão do vídeo, que tem o tamanho de um urubu, é um corvo das montanhas, que ocorre na África, enquanto que o outro é de uma espécie mais comum do hemisfério norte. E são várias as espécies de corvos que conseguem imitar a fala humana. São aves muito inteligentes, cheias de comportamentos e vocalizações complexas. Não existe corvos aqui no Brasil, mas existem as gralhas, que são aves da mesma família e que também são muito inteligentes. Algumas até imitam sons de outros passarinhos. Por enquanto, até onde eu sei, nenhuma delas foi vista ainda imitando vozes humanas. Wanna cook it? Shake, rattle, roll. Sugar. Sugar. Yeah. E se tratando de aves que falam, não tem como deixar de mencionar os papagaios e os outros pistacídeos. Simplesmente um dos grupos de aves mais populares pela capacidade de imitação da voz humana. It's my darling. Oh, my darling. Várias espécies de papagaios, além de muitos periquitos, cacatuas, calopsitas, são capazes de reproduzir sons humanos. E as suas imitações são muito boas. Com a ajuda de suas línguas longas e musculosas, pistacídeos conseguem modular os sons, deixando-os bem parecidos com as nossas vozes. E entre os melhores imitadores da família dos papagaios está o papagaio cinzento africano, que pode memorizar até mais de 1000 palavras. Good job. Good, Judy. Dinner. You're so sweet. Raspberry. Ó, e se você está perguntando por que raios essas aves imitam a voz humana, calma que já já eu explico, viu?
Ó, e se você chegou agora no canal e tá gostando desse vídeo, já deixa um curtir aí. Se você não é inscrito, se inscreva, pois esse é um canal especializado no tema, com vídeos toda semana. Olha, por mais impressionante que seja, isso não é um bebê chorando, acredite. É um fabuloso pássaro lira imitando perfeitamente o choro de um bebê. Essa gravação foi feita em um zoológico da Austrália. A ave do cativeiro em algum momento ouviu o choro de um bebê, achou o som interessante, memorizou e passou a emiti-lo. E para quem não conhece o pássaro lira, que vive na Austrália, ele é considerado a melhor ave imitadora do mundo, capaz de imitar vários tipos de sons, barulho de obturador de câmera, motosserra, alarme de carro e, claro, vozes humanas. A imitação dessa ave é espetacular. Ele imita todo tipo de som que achar interessante, parecendo gostar mais de sons mais agudos e repetitivos. E apesar de ser um imitador fantástico, as suas imitações da fala humana não são tão diferentes como das outras aves mostradas aqui. Mas a próxima ave dessa lista, na minha opinião, é uma das mais impressionantes imitadoras de vozes humanas. É o mainá da montanha. Realmente é impressionante a imitação dessas aves. Parece ter um gravador reproduzindo uma fala humana. Há quem diga que esses são os pássaros que reproduzem com mais fidelidade a voz humana. My name is Money. Money, money, money. Good girl, good girl. O mainá da montanha é uma das 4 espécies do gênero Gráculas encontradas nas florestas da Ásia e da Oceania. My name is Money. Money, money, money. Tá, beleza. Realmente é impressionante ver essas imitações. Mas afinal, por qual razão essas espécies imitam a voz humana? E aves selvagens também fazem isso? Bom, vamos lá. Primeiro eu gostaria de esclarecer que existem espécies de aves que nascem sabendo o próprio canto, canto inato, e espécies que cantam por aprendizagem, ou seja, ouvindo e imitando o canto de outras aves adultas da espécie. Beija-flores, pistacídeos e muitos passeriformes, como curiós, azulões, entre outros, são exemplos de espécies que precisam aprender a cantar. E dessas aves que precisam aprender a cantar, existem espécies que, por conta da estrutura da siringe, do comportamento e da inteligência, conseguem memorizar e reproduzir sons mais complexos, incluindo, claro, frases e palavras humanas. Agora, os motivos para imitar a voz humana? Aí depende da espécie. E um desses motivos pode ser apenas uma maneira de impressionar o sexo oposto. Espécies como o pássaro lira ou bowerbird imitam todo tipo de som que ouvem no ambiente para impressionar as fêmeas. É como se elas pensassem tipo assim: nossa, que repertório incrível desse macho, ele pode ser um bom parceiro. Quanto mais imitações com sons complexos, mais chama a atenção das fêmeas. Bom, já os pistacídeos e até estorninhos costumam falar, imitar a voz humana apenas por terem escolhido o adulto errado. Em outras palavras, quando o pássaro, geralmente pássaro de cativeiro, está naquela fase de aprender a imitar os cantos de sua própria espécie e ele só tem contato com pessoas, aí ele acaba aprendendo só a falar palavras humanas. Ele acha que a voz das pessoas é o canto que ele precisa aprender para socializar. Agora, um terceiro motivo que até pode ser associado ao anterior é de aves que imitam vozes humanas como forma de reconhecer seu próprio bando. Algo que acontece nos papagaios e outras aves de comportamento bem sociável. Na natureza, essas aves possuem seus próprios dialetos, que servem para as aves distinguir membros familiares do bando de outros indivíduos desconhecidos. Uma maneira de descobrir quem que faz parte da sua turminha. E quando criadas em cativeiro,
Essas aves imitam as falas humanas como se fosse uma forma de ganhar aceitação como membro da família. Até papagaios selvagens podem falar frases humanas. Tem parques urbanos na Austrália, por exemplo, em que papagaios costumam pronunciar palavras que ouvem por lá. E é claro que essas aves que falam palavras ou frases humanas não fazem a menor ideia do significado dessas palavras. Existem exceções, claro, como o do papagaio Alex, que quando era perguntado de algo, ele pensava em todas as palavras do seu repertório e dizia apenas a palavra correta para a resposta. Algo que eu já mostrei num vídeo aqui no canal sobre a inteligência das aves. Hi. E apesar de ser um comportamento impressionante, imitar a fala humana, infelizmente, é um dos principais motivos que papagaios, corvos e outras aves serem intensivamente perseguidas e capturadas na natureza e comercializadas de forma ilegal. E me diz aí, qual espécie ou grupo de espécie mais te surpreendeu nesse vídeo? Ó, e se você chegou agora por aqui, não esquece de se inscrever nesse canal, hein? Combinado? Então é isso, obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo. Hangman's coming. Hangman's coming.